Em 19 de junho de 2023, eu lancei uma peça investigativa exclusiva aqui no canal, contando detalhes horríveis, extremos e perturbadores sobre dois homens casados que adotaram dois irmãos. O episódio especial de quase 2 horas reuniu todas as informações disponíveis na época de tudo o que havia acontecido, do que estava acontecendo e do que possivelmente podia acontecer dentro do tribunal. Agora, em 2024, mais de um ano depois das últimas atualizações, novas informações chegaram. E o caso, que estava aparentemente parado, se contorce em novos desdobramentos impressionantes, inesperados e, particularmente falando, chocantes. É o que você vai ver no retorno de um dos piores casos de 2022 e que eu produzi em 2023. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira, e este episódio dá continuidade ao episódio que foi lançado o ano passado. Eu não vou trazer todos os detalhes novamente, até porque aquela peça tem quase 2 horas de duração. Então lá tem uma linha do tempo super organizada, bem destrinchada e especificamente aterrorizante para você que quer conhecer o caso bem a fundo. E eu vou deixar o link deste episódio anterior fixado aqui no primeiro comentário e você pode assistir mais tarde ou pode assistir de novo se você quiser recapitular os eventos com informações que cobrem toda a cronologia desses personagens. Lembrando que eu tenho muito material de qualidade, aliás, histórias de ponta aqui no canal, e você pode ir na página inicial depois e conferir as playlists, as sagas, minisséries, tanta investigação, tanta coisa muito forte, bem produzida por aqui, que eu espero que você goste, ok? E a gente vai começar esse caso agora. Um casal de 2 homens auto-intitulados parceiros no crime, tentaram por muito tempo atrair holofotes em sua direção. Os ativistas LGBTQIA+, construíram uma casa dos horrores e prenderam 2 irmãos, seus filhos adotivos, nas paredes do medo e de uma maldade indescritível e imperdoável. Mas agora, muito depois que a grande mídia se recusou a divulgar a história, esquivando de tocá-la mesmo com uma vara de 3 metros, a Town Hall tem sido o único veículo cobrindo de perto o caso Zulock. Audiência por audiência, detalhe por detalhe, nunca perdendo uma moção ou um processo judicial. Mas agora há uma virada explicitamente berrante vindo a caminho. E o pesadelo adormece para uma realidade ainda pior. Para recapitular, William Dale Zulock e Zachary Jacob Zulock, rostos frequentes na parada do orgulho de Atlanta, foram acusados de formar uma rede de prostituição infantil nos subúrbios de Atlanta. O casal foi preso durante a noite em 27 de julho de 2022, no meio de uma operação que visava reunir membros predadores que eles conheceram no aplicativo de pegação gay Grindr, e para quem eles prostituíam seus filhos em idade escolar. Entre a série de crimes íntimos infantis que eles estão enfrentando, os Zulocks são acusados de produzir e distribuir material adulto infantil caseira, com os 2 meninos que eles adotaram localmente por meio de uma agência de adoção especial cristã, todos os filhos de Deus. O negócio, agora extinto, priorizava colocar menores que esperaram mais tempo em uma família. Muitos desses menores já vinham de lares desfeitos. Outros eram mais velhos ou faziam parte de um par de irmãos unidos. Alguns sofriam desafios físicos, mentais ou comportamentais. Em 2018, os recém-casados aparentemente passaram pelo processo de adoção mais rápido do que o esperado, com louvor. Apesar do fato de que um dos pais adotivos já havia sido acusado anteriormente de atacar da pior maneira possível um menino em outro caso de violação infantil anos atrás. Poucos meses depois que os menores se mudaram com os 2 homens predadores de menores, os tribunais da Geórgia oficializaram a família para sempre no início de novembro daquele ano, abrindo caminho para um show de horrores incalculável.
Os irmãos biológicos, supostamente filhos de viciados em heroína, tinham apenas 6 e 8 anos quando os ataques íntimos começaram no final de 2019. Os menores eram violados rotineiramente pelo menos uma vez por semana. William e Zachary praticaram sodomia nos dois e forçou também os dois irmãos a fazerem coisas orais. Tragicamente, durante os terríveis atos, os meninos gritavam que doía quando estavam sendo atacados, mas os monstros os orientavam sobre como lidar com a dor. O irmão mais velho, que sofreu ferimentos físicos por ter sido brutalmente violado, era capturado por câmeras por Zachary, o cinegrafista que estava na cama quando William estava em cima dele. O Zachary se gabava para clientes em potencial, instruindo-os a ficarem atentos. Em uma das mensagens tenebrosas que ele enviou, ele colocou: "Vou... meu filho hoje à noite." Ele enviava mensagens não solicitadas descrevendo o que faria com seu filho. Os homens disseram aos meninos o seguinte: "Nosso negócio é o nosso negócio. O que acontece nessa casa fica em nossa casa." Os meninos eram ameaçados toda vez que saíam de casa e orientados a não contar a ninguém sobre os ataques ou haveria consequências. As autoridades foram finalmente avisadas por um vídeo do Snapchat que o Zachary filmou em casa, em um dos banheiros. O clipe inescrupuloso que mostrava um órgão genital masculino adulto sendo repetidamente colocado na boca de um menor. Uma mordaça de bola, uma venda e amarras eram visíveis no vídeo. Na casa do Zulux, o chamado lugar mais gay da cidade, de acordo com um capacho de boas-vindas que adornava a entrada da frente. Pijamas de futebol do Jurassic Park encontrados no quarto dos irmãos e um conjunto de DVD retirado da sala de cinema da casa estavam na lista de itens apreendidos e armazenados como evidência. Em uma missão de busca e resgate à meia-noite, na manhã de 28 de julho de 2022, uma equipe armada da SWAT desceu na propriedade, derrubando Zachary no chão do saguão e pegando William pelado, na cama. Os dois meninos voltaram ao orfanato. Se condenado, o casal enfrenta múltiplas sentenças de prisão perpétua, embora tenha havido muita conversa desde as prisões do verão de 2022. O caso Zuluk aparentemente havia parado, estacionado, exceto por algumas conferências de status, que têm sido poucas e distantes entre si. O juiz Jeffrey Foster, que está presidindo os procedimentos, está de olho no final de agosto para definir uma data provisória para o julgamento. A próxima audiência, outra conferência de status depois de várias outras que ocorreram de forma esporádica ao longo de muitos meses, estava marcada para quarta-feira, 26 de junho. O juiz disse: "Estaremos a 6 semanas do final de agosto, quando estarei analisando o calendário dos testes." Em uma conferência de status em 20 de março, o juiz Foster mencionou agendar a audiência de junho para navegar na configuração de uma sessão especial para o caso Zuluk. E ele disse: "Estou tramando, quero dizer, planejando agora." O objetivo desse processo anterior era decidir o que fazer com a exceção especial da defesa. Uma exceção especial, também conhecida como moção para datas mais definitivas, contesta as acusações solicitando detalhes adicionais ou especificidades, como datas específicas de quando os crimes foram cometidos. Atualmente, cada acusação contra os Zulux alega um intervalo de datas amplo de quando as violências íntimas ocorreram. Portanto, isso é muito amplo e praticamente impossível para preparar uma defesa, incluindo levantar um álibi, argumentaram os Zulux, que em um esforço para rejeitar a acusação, aliás, de mais 17 acusações apresentadas por um grande júri da Geórgia. Conforme explicado pelo Brother Life Farm, um escritório de advocacia especializado em defesa criminal da área de Atlanta, quando os acusadores são menores, os menores tendem a ter dificuldade em lembrar datas ou identificar períodos de tempo, especialmente se as vítimas estiverem em estágios iniciais de desenvolvimento. Por exemplo, um menor pode dizer que uma violência íntima aconteceu quando estava na 2ª série. O escritório de advocacia local informa que a exceção especial é uma ferramenta indispensável para se defender contra acusações envolvendo menores pequenos.
Embora a lei da Geórgia permita que a acusação alegue que o crime ocorreu entre duas datas, o intervalo de tempo deve ser reduzido o máximo possível. Se a evidência mostrar que o Estado não fez, ou seja, não particularizou suficientemente as datas, então a acusação pode ser rejeitada com sucesso por uma exceção especial. O réu teria posteriormente direito a uma audiência probatória exigindo que a acusação provasse que não pode reduzir as datas. O governo pode indiciar novamente o caso, no entanto, se a acusação for anulada pelo tribunal. No entanto, isso pode dar à defesa uma oportunidade de demonstrar a fraqueza do caso, levando em última análise à rejeição das acusações. No caso de o caso ser indiciado novamente e a segunda acusação for considerada defeituosa, o governo fica impedido de processar o réu por estatuto estadual. A acusação como essa é a linguagem estatuária suficiente e explica exatamente quais foram os atos intimamente violentos. E isso foi decidido pelo juiz. E ele disse: não digo apenas um ato de sodomia específica de quem é a boca ou de quem é a parte íntima de quem. São os órgãos íntimos. Naquela época, eles estavam discutindo se deveriam ou não buscar uma nova acusação criminal com mais acusações adicionadas depois que as solicitadas da defesa por datas desencadeou uma investigação forense sobre o sistema de vigilância que os Zulus instalaram no interior de sua casa. Mas a promotoria alega que impressionantes 4 terabytes de dados que os investigadores continuam a vasculhar foram extraídas das 16 câmeras de segurança posicionadas por toda a casa, em cada cômodo. As câmeras estavam gravando 24 horas por dia, 7 dias por semana, capturando tudo, incluindo as agressões íntimas. Eles estão em todos os vídeos, filmados em vários cômodos da casa. Então a promotoria agora pode especificar centenas de alegações, associando os metadados aos prazos como a defesa involuntariamente acolheu. Em março, a promotoria aguardava um relatório oficial do Laboratório Criminal da Geórgia, onde o exame forense está em andamento, mas havia recebido apenas um resumo de 4 parágrafos das conclusões do GBI. Em 20 de maio, a promotoria forneceu à defesa o relatório investigativo de 18 páginas do Centro de Crimes Cibernéticos do GBI, detalhando parte do que foi descoberto naquela extração. No tribunal, a promotoria indicou que se trata de relatórios individuais e que novos relatórios abrangendo centenas de páginas seriam produzidos em breve. Espantado com o volume de dados, o advogado da defesa, William John Hayde, disse o seguinte: eu tive que procurar terabytes no Google. 1 terabyte é, dependendo da qualidade do vídeo, aproximadamente a duração de algo entre 100 e 150 filmes de 2 horas no cinema. Em concordância, ele pediu que o GBI fornecesse alguma assistência com referências cruzadas de datas para carimbos de data hora das filmagens de segurança para ajudar a montar sua defesa. A promotora assistente Lacey Major disse o seguinte: eles não são obrigados a fazer isso, então preciso de meses para revisá-lo. A disputa levou o juiz irritado a intervir se dirigindo ao advogado. Eis o que vai acontecer. Vamos a julgamento em agosto. Então ou você vai a julgamento por uma nova acusação que tem, pelo que entendi, centenas de acusações. Porque agora eles podem especificar datas e carimbos de hora, e eles vão indiciar novamente, ou você quer tempo para processar essa evidência e focar especificamente na acusação menor de 17 acusações que está pendente agora. A promotora assistente esclareceu que as acusações, como estão, decorrem de fotos e vídeos de conteúdo íntimo infantil, tiradas principalmente no iPhone do Zachary, que estão em posse atualmente do promotor. Uma pasta rotulada com US foi encontrada no celular do Zachary, contendo vídeos do William violando intimamente seu filho. Essas coisas estão disponíveis para inspeção há 2 anos. Ela falou, e eu acho que estamos exatamente a 2 anos da prisão real. Voltando-se para a outra parte, o advogado disse que durante os 2 anos de espera, a promotoria não conseguiu fornecer datas exatas. Aí, a vice-promotora rebateu. Eles, os investigadores, demoraram tanto porque o seu cliente salvou muitos dados. Aí o juiz reiterou que o advogado, que o GBI apenas conduziu sua análise trabalhosa e de meses de duração, porque ele solicitou que o Estado fosse específico em seu instrumento de acusação. Consequentemente, o Estado está, então, inclinado a acusar cada instância de violação íntima, conforme os investigadores as encontram na filmagem. Enquanto aguardam os relatórios do GBI, o advogado foi instruído que o material digital só pode ser visto em um local seguro no local.
Indignado com essas estipulações rigorosas, irritado, o advogado rebateu e disse: Epa, peraí, eu tenho que fazer isso nos escritórios deles, de acordo com a programação deles? Insistindo em como a revisão de quantidade exorbitante de evidências poderia tomar uma quantidade significativa de seu tempo, aí a promotora falou o seguinte: olha, essa é a lei. Quando a lei é contrária aos interesses do meu cliente, eu tenho que defendê-la. Aí ele rebateu. Aí a advogada falou: espera, mas nós não podemos criar e copiar vídeo adulto íntimo infantil pra você. Aí virando-se, ela disse: Sr. Hyde, nós temos evidências de que o senhor nunca pediu pra nos ver. E ele disse: isso não é verdade. Eu já fui ao seu escritório várias vezes. Nunca pedi pra ir vê-la? Bom molho. Aí o juiz, ponderando, perguntou ao Hyde se ele realmente inspecionou as evidências. E ele disse: 3 vezes, juiz. Aí ele contou que vasculhou um fichário de 3 argolas contendo imagens estáticas e se aprofundou no conteúdo de vários pendrives. Tenho que dar sentido a isso novamente em seu escritório à sua disposição. Aí o juiz disse que o Hyde não precisava anunciar seus planos naquele dia, ou seja, sua decisão de continuar com a exceção ou não. Aí a promotora disse: se formos prosseguir com uma exceção nesse caso, nós iremos indiciar. Haverá apenas mais acusações, não menos, eu posso dizer isso. Aí o advogado disse: meritíssimo, eu estou recebendo essas ameaças implícitas. Ei, se você olhar as evidências, vamos acusar seu cliente demais. Vamos tentar mandá-lo para a cadeia por 100 sentenças perpétuas, em vez de 20. Em todos os meus anos na advocacia, nunca me deparei com esse dilema. Nunca tive o Estado dizendo: tenho centenas e centenas de horas de evidência. Boa sorte para encontrá-las. Nunca tive isso, juiz. Aí o juiz falou o seguinte, que em seus 17 anos de defesa criminal, ele nunca teve um promotor entregando a ele um mapa escrito à mão. No passado, ele recebeu um arquivo, ou um despejo de dados, ou uma impressão tão grossa. E ele disse: é uma dor. Ele admitiu, acrescentando que costumava ter que dirigir até a sede da GBI em Augusta. Novamente, o advogado pediu que benchmarks fossem destacados nos relatórios do GBI para que ele pudesse examinar as evidências de forma eficiente. Estou feliz em cumprir isso, mas se eles despejarem o equivalente a 600 filmes completos em mim e disserem: descubra você mesmo, pode apostar que eu vou me opor a isso. O juiz do circuito judicial de Alpham disse ao advogado de defesa que ele pode enviar uma renúncia por escrito se ele decidir retirar a exceção. Então, em outra audiência, o advogado compareceu por videoconferência em vez de pessoalmente, e a lentidão do caso pode ser atribuída em parte à licença prolongada dele, que durou de agosto a novembro de 2023, que ele havia designado no calendário do tribunal para fisioterapia, reabilitação, e aí no ano passado ele caiu e quebrou o quadril, deixando o imóvel incapaz de dirigir para qualquer lugar, incluindo o tribunal do condado de Walton. Enquanto Zachary era transportado para fora da sala de espera pelo oficial de justiça e o William era conduzido para dentro, o juiz brincou com o Hyde um pouco sobre sua recuperação. Então ele disse: vocês vão vir o detector de metais quando eu finalmente chegar ao tribunal. Continuando, o juiz mencionou como ele tem um marca-passo e frequentemente tem problemas para passar pela segurança no aeroporto. Aí ele disse: eu fui apalpado em todos os aeroportos e tribunais da Geórgia. Aí a promotora riu, observando que o estenógrafo do tribunal não transcreveu aquele detalhe. Você não anotou que ele foi apalpado em aeroportos? Aí ela perguntou. Aí ele disse: sério, eu fui apalpado em mais tribunais do que em aeroportos. Embora o advogado esteja um pouco mais móvel agora, apoiado desleixadamente por uma combinação de andador e bengala, sua falta de mobilidade somada a problemas cardíacos ainda interfere em seu trabalho de defesa do William. Então o juiz disse o seguinte: Sr. Hyde, sejamos realistas. Devido à natureza das informações que você tem para analisar, sua mobilidade está atualmente dificultando sua capacidade de sair daqui. Certamente não sou insensível. Na verdade, sou bastante simpático a isso. O juiz foi e brincou ainda se ele e o advogado de repente se cruzariam na clínica de eletrofisiologia de Emory. Nesse inteirinho, o juiz instruiu o Hyde a manter o tribunal informado entre aquele momento e a reunião de quarta-feira que iria acontecer. Por meio ano, o Hyde ficou inacessível, nem mesmo seu cliente conseguiu falar com ele. Na época do Natal, a promotora teve que dizer isso aqui no tribunal: nós simplesmente não temos certeza se ele está representando o William Zuluk. Em uma conferência de status lá em 20 de dezembro, após a sua licença ter expirado,
O sempre inacessível Reid não se comunicou com ninguém, não respondeu e-mails ou telefonemas dos promotores. Eles tentaram enviar mensagens de texto e deixar mensagens de voz, mas sem sucesso. William também não teve notícias dele e nem seus pais, que estavam pagando seus honorários advocatícios. O William, sem saber da incapacidade médica do seu advogado, disse ao juiz: "Eu acho que eles querem demiti-lo, porque a família dele já estava sobrecarregada com os custos judiciais acumulados." Até aquele ponto, a família do William gastou $50 mil na defesa criminal dele. E o estado indisposto do advogado deixou o juiz relutante em decidir sobre qualquer coisa substancial sem que o William tivesse aquela representação adequada primeiro. Aí ele disse ao William: "Não vamos deixar isso passar despercebido." Também ausente do tribunal estava o advogado de defesa do Zachary, nomeado pelo tribunal, o Reginald Winfrey, que por acaso atua como consultor jurídico da Geral New Birth Missionary Baptist, uma mega igreja afro-americana. Notavelmente, o Winfrey também trabalha no escritório de advocacia de sua esposa, o Leigh Office. E o Winfrey, que é promotor público adjunto na administração da Fannie Wills, promotora distrital do condado de Phantom, que lidera especificamente sua unidade de pessoas e exploração infantil na internet. Aí, antes do processo, em meados de março, o Winfrey enviou informalmente à equipe de acusação uma longa mensagem de texto em um bate-papo em grupo, do qual o Hyde participava, indicando que ele não estava preparado para anunciar que estava pronto para o julgamento, porque também pretendia comparecer e revisar fisicamente as evidências. Aí o Winfrey, que adotou a moção do Hyde, retirou-se do pedido de exceção especial em troca de uma acusação iminente mais ampla. Em uma audiência de moção em 17 de maio de 2023, o juiz abordou uma enxurrada de documentos pré-julgamento. Lá, o Foster deferiu a moção do Estado para separar os réus que foram indiciados em conjunto. Objetando a moção de separação, o Winfrey implorou que o juiz Foster permitisse que eles, os Zulux, fossem a julgamento juntos. E o Winfrey não citou nenhuma base legal, além de alegar que os dois estavam pedindo por preocupação com os meninos, as vítimas deles, sendo retraumatizados. "Meu cliente preferia não colocar os menores no banco dos réus 2 vezes." E aí o advogado William, o Reid, também concordou. "Nós também não temos o desejo de que os menores passem por 2 julgamentos separados. Então eu repito como um papagaio o que o Sr. Winfrey disse." O juiz Foster observou que, sob o estatuto de ouvir dizer de menores, os advogados de defesa podem ser os únicos a controlar se os menores terão que testemunhar mais de uma vez. Os menores também podem oferecer testemunho em vídeo para minimizar o impacto. Quanto ao privilégio conjugal, o juiz Foster decidiu que é melhor adiar até que os metadados das imagens de vigilância sejam devolvidos. O juiz também permitiu que a promotoria obrigasse os Zulux a testemunharem um contra o outro sobre concessões de imunidade, o que significa que nada do que eles disseram no banco das testemunhas pode ser usado contra eles em seus próprios julgamentos individuais. Embora sejam imunizados contra a autoincriminação, eles ainda são sujeitos a penalidades por cometer perjúrio e fazer declarações falsas. A promotoria pretende chamar William como testemunha no julgamento de Zachary e vice-versa, embora ainda não se saiba quem será julgado primeiro. Suas declarações testemunhais à polícia claramente implicam o outro réu. O Reid, sem ser solicitado, questionou o juiz: "Meritíssimo, você acha que pode se recusar a comparecer em um segundo julgamento?" E ele disse: "Não." Aí o Reid se aventurou ainda mais: "É que eu simplesmente não sei como você consegue deixar de ouvir algumas coisas." Aí ele diz: "Bem, eu não sou investigador de fatos, então não. Eu não me recusaria, porque não farei nenhuma descoberta de culpa ou inocência, presumindo que não são julgamentos de bancada e que os casos vão a júris separados de 12 pessoas. Para garantir um júri justo e imparcial por excesso de cautela, o juiz Foster assinou uma ordem de silêncio restringindo declarações extrajudiciais após a publicação do comentário extrajudicial do casal pela Tom Hall. Os homens haviam falado de forma entusiasmada sobre o caso para um parente, que então capturou as confissões em uma série de textos reveladores enviados em tablets fornecidos pela prisão e telefonemas de trás das grades. Isso também está em detalhes lá no episódio anterior. No entanto, a ordem judicial se aplica apenas a advogados e agentes da lei e não é uma restrição a membros da mídia ou terceiro, pois eles são protegidos pela primeira emenda. Em questão também estava a série de confissões do Zachary sobre custódia policial e se ele realmente invocou seu direito constitucional a um advogado. O Winfrey, que entrou com uma moção para suprimir suas declarações incriminatórias, argumentou que as suas admissões eram inadmissíveis. Uma parte do interrogatório policial do Zachary foi encenada no tribunal por volta de 1 hora. De acordo com o vídeo da entrevista do Zachary enquanto estava sob custódia, ele disse assim: "Então, eu acho que preciso de um advogado primeiro. Eu não disse que não estou disposto.
Só pedi para falar com meu advogado porque você mencionou isso bem no começo. Aí o juiz Foster observou que os avisos de Miranda foram lidos de antemão. A questão se resumiu a se houve uma invocação clara de advogado depois que o Zachary renunciou anteriormente ao direito a uma representação legal. O promotor Randy McGinn citou um caso da Georgia em que o réu disse de forma semelhante que poderia precisar de um advogado, comparando os casos McGinn, e argumentou que o Zachary também fez uma afirmação ambígua e em seguida o promotor-chefe apontou para uma opinião da Suprema Corte da Georgia de 2019 e citou a decisão quando o réu fez uma referência ambígua ao advogado. Os policiais interrogadores nem sempre são obrigados a esclarecer solicitação, mas podem. Essa decisão citou um caso da Suprema Corte dos Estados Unidos que diz: é claro que quando o suspeito faz uma declaração ambígua ou geralmente, seria uma boa prática para os policiais interrogadores esclarecerem se eles realmente querem ou não advogado. Esse foi o procedimento seguido no caso Locke. O detetive fez perguntas complementares ao Zachary para fins de clareza, como: você quer falar conosco? Em resposta, o Zachary disse que não estava relutante em falar. Como é uma questão constitucional, não é uma questão de estatuto estadual. Aí o promotor Randy passou a recitar jurisprudência em outras jurisdições além da Georgia. Em um caso de Illinois de 2022, um réu foi questionado se queria falar com detetives ou com advogado. E o advogado disse: o tribunal considerou a declaração do réu ambígua. No Texas, em um caso de apelação de 2016, o réu disse: eu acho que gostaria de um advogado. Aí o tribunal considerou que isso era ambíguo. Aí o Randy falou assim: querer saber sobre um advogado não é invocar seu direito a um advogado e querer parar de questionar. No caso, o juiz Foster entendeu que essas declarações do Zachary foram feitas voluntariamente. Aí o Winfrey se baseou em Wheeler versus Estado, um caso de 2011 da Georgia envolvendo agressão íntima agravada, crueldade contra menores e abuso íntimo infantil. E o réu disse: sabe, não estou tentando ser difícil de lidar, mas a seriedade das minhas acusações e tudo mais, preciso discutir isso com o advogado antes de você, sabe, falar com você. E aí ele foi condenado em julgamento e o Tribunal de Apelação confirmou isso. O caso foi até a Suprema Corte do Estado que o reverteu. Aí o juiz disse: bem, se bem me lembro do Wheeler, o contexto da declaração do Wheeler não foi uma expressão de vontade ou falta de vontade, mas sim que ele não estava tentando ser difícil ou difícil de se conviver. Rejeitando a comparação do Winfrey, o juiz Foster achou o caso do Zuluk semelhante ao do Willis versus Estado. E nesse caso, a Suprema Corte do Estado determinou que a invocação não era clara e era, na melhor das hipóteses, ambígua. O detetive perguntou: você quer um advogado antes de falar conosco? O Willis, o réu, disse: não, estou dizendo que não tenho problemas em responder a nenhuma pergunta, mas ainda quero um advogado. Havia essas coisas compensatórias que são a ambígua. Aplicando-se ao caso Luke, o juiz Foster diz que o Zachary perguntou, não declarou decisivamente: então eu acho que preciso de um advogado primeiro? Essa foi uma pergunta equívoca, não uma invocação. E aí ele foi aconselhado pelo detetive: essa é sua escolha? E eles então conversaram até que o Zachary disse: eu não disse que não estou disposto. Sobre a segunda declaração do Zachary, o juiz Foster ouviu: eu só perguntei sobre meu advogado porque você mencionou isso bem no começo. Aí o juiz disse assim, mediante a essa gravação: olha, mesmo que ele tivesse dito eu só pedi, isso implicava tempo passado. Ele intercala isso entre duas declarações de que está disposto a falar, duas expressões de disposição para falar, e a única outra referência foi uma pergunta sobre eu acho que preciso. Esta não foi uma invocação clara e inequívoca do direito a um advogado. Aí o juiz Foster viu que o Zachary foi avisado de seus direitos Miranda e expressou que os entendia e que os renunciava voluntariamente. As suas declarações foram ambíguas e realmente mais perguntas. Portanto, suas admissões são admissíveis no julgamento, concluiu o juiz. Depois dessas audiências em enxurrada de desdobramentos, o caso deu uma parada de novo. E aí agora surgiu de uma forma um tanto quanto inesperada. No final de junho, em uma conferência de status de quarta-feira, os advogados dos Zuluks anunciaram que renunciaram ao direito a um julgamento com júri. Aí a Tom Hall e o Range, o promotor, disse que os réus provavelmente estavam entrando com uma confissão de culpa após anteriormente se declararem inocentes de 17 crimes íntimos contra menores, alguns dos quais acarretam múltiplas sentenças de prisão perpétua. No entanto, eles preferem mais tempo para conversar com a promotoria sobre uma resolução, segundo o que o promotor disse. Aí, nós vamos saber definitivamente no final do mês de julho, agora, no momento em que eu gravo esse vídeo, a audiência do tribunal está marcada para 29 de julho, e se não for negociado, em que o Estado e a defesa não concordam com uma sentença,
Então, ambas as partes discutiriam no tribunal o que acreditam que a sentença deveria ser. Aí, após ouvir argumentos e revisar evidências, o juiz Foster, que preside os procedimentos criminais, decide, em última instância, qualquer sentença que ele considere apropriada dentro dos limites estatuários para cada acusação. Quanto às acusações contra os Zulux, as diretrizes de sentença variam de acordo com o estatuto. Contagens de 1 a 3 e 5 a 7, sodomia agravada. Contagens 8 a 10, ataque íntimo infantil agravado, mínimo de 25 anos de prisão, seguido de prisão perpétua em liberdade condicional. E o tribunal também pode condená-los a qualquer número de anos acima do mínimo de 25 anos. Eles não têm direito à liberdade condicional durante esse período de encarceramento, e o tribunal também pode condená-los à prisão perpétua, e uma pena de prisão perpétua na Geórgia para tais crimes significa 30 anos de prisão antes que o condenado tenha direito à liberdade condicional. Aí temos contagens de 4 e 11, que é sexto, 25 a 50 anos de prisão, já que as vítimas tinham menos de 14 anos. E contagens de 12 a 15 é exploração íntima de menores, de 5 a 20 anos de prisão. Contagens de 16 e 17, condescendência para menores de 18 anos, 10 a 30 anos de prisão. As sentenças podem ser executadas consecutivamente ou simultaneamente se a primeira ocorrer e eles foram sentenciados à quantia máxima permitida pela lei estadual. Os Zulux estão enfrentando 240 anos de prisão, além de 9 sentenças de prisão perpétua no caso de serem condenados por todas as acusações. Se isso acontecer e a pena mínima for aplicada, eles poderão passar apenas 25 anos na prisão. Então o William, de 34, e o Zachary, de 37, seriam libertados como homens de meia idade. O juiz Foster, que está supervisionando o caso, silenciou por engano uma videoconferência de junho que a Town Hall, o veículo de comunicação que está cobrindo o caso de perto, que teve permissão de gravar virtualmente. Por questões de segurança, essa nova política está em vigor, estipulando que o sistema de som deve ser silenciado para casos relacionados a crimes íntimos, para que outros presos não possam ouvir. E aí o condado disse ao Town Hall, depois que o feed do áudio do tribunal foi cortado aptamente, nós esquecemos completamente que isso significaria que vocês também não poderiam ouvir. E aí o juiz falou, olha, eu silenciei, mas eu não percebi que quando estava silenciando, eu estava silenciando para todos. Desculpe por isso. É o que acontece quando você me dá tantos botões, eu fico confuso. Aí o juiz se desculpou no tribunal e o som foi restaurado. De acordo com o que o Zachary contou a um membro da família por mensagem de texto, enquanto estava preso, ele foi espancado repetidamente, ameaçado de violência íntima e dopado por seus companheiros detidos. Em detalhes vívidos, Zachary descreveu o tratamento anti-chomo, que significa de menores, que ele vem recebendo do fundo do poço da hierarquia da prisão. Qualquer um que machuque menores, sejam homicidas de menores ou violadores de menores, pertence ao degrau mais baixo da escada hierárquica e está sujeito ao que é coloquialmente chamado de justiça da prisão. Ele implorou por um acordo judicial, chegando ao ponto de contatar o promotor diretamente por desespero. Eu quero um monitor de tornozelo e, se necessário, uma fiança baixa. No início desse ano, o juiz Foster, que esperava que o caso fosse a julgamento em algum momento no final de agosto, após muitos atrasos, teve que lidar com todas essas viradas com o decorrer do tempo. E foi relatado que ainda há suspeitos por aí circulando vídeos dos meninos sendo violados pelos Zulux. Pelo menos uma dúzia, para quem o Zachary, o cinegrafista, enviou toda essa gravação. O promotor também disse que 2 membros da rede que eles criaram foram capturados, acusados e condenados sob acordos negociados como parte dos acordos de confissão e que esses predadores condenados concordaram em testemunhar no julgamento contra os 2. Bom, agora esperar nos próximos dias essa atualização. Dependendo do que acontecer, eu vou gravar e fazer essa adição aqui no episódio. Mas antes de ir para os meus comentários finais, eu quero trazer um relato que eu fiquei perplexo. Quando essa história viralizou nas redes sociais, considerando que da imprensa apenas a Fox News quis cobrir, passar na televisão o que houve, uma professora, Laurie Kelly, que parece ser uma educadora aposentada, teceu comentários profundos no Twitter. Ela disse assim: eu observaria de onde esses menininhos, os garotos, estavam vindo. Talvez suas famílias biológicas fossem piores em abuso íntimo, emocional, espiritual e psicológico. Os meninos poderiam ter se saído melhor com relacionamentos íntimos amorosos. O problema principal é que quando eles crescem, querem romance. Eu fiquei assim, estarrecido com
em como essa mulher teve a coragem de proferir esses comentários. Nós estamos falando de uma educadora que provavelmente trabalhou a vida toda cercada por menores. Então, ou a experiência dela foi muito negativa e ela tem uma visão desastrosa sobre menores, o que seria uma generalização gigantesca, ou eu fico me perguntando o que ela praticou enquanto tinha poder sobre menores. É impressionante que quando as pessoas querem defender crimes tão bárbaros como esses, elas vêm literalmente da lama para atribuir culpa aonde não há culpa. E o que mais me dói pensar é que os meninos precisam de uma ajuda tão grande, tão significativa. Na verdade, eu só consigo imaginar uma equipe multidisciplinar para conseguir dar a esses garotos o que eles precisam, em níveis psicológicos e emocionais. Os danos aqui são severos, completamente incontáveis. Estamos falando de traumas tão graves, tão violentos, tão perturbadores, que eu espero do fundo do meu coração que o psicólogo, o terapeuta que estiver com eles tenha habilidades profundas com trauma e feridas emocionais. Porque todas essas experiências precisam ser processadas adequadamente, porque essas experiências que não foram processadas emocionalmente pelos meninos, se não for tratada, fará com que eles vivam com isso pelo resto da vida. E eu falo, com base na minha experiência em traumatologia, quando eu atendo pessoas que vêm com feridas emocionais profundas, de histórias, que inicialmente elas têm muita dificuldade em nomear, em contar, em expressar aquilo que houve, porque o que viveram, o que passaram, o que sofreram pelas mãos de pessoas que deveriam cuidar delas é tão absurdo que infelizmente dificulta muito o processo. E eu fico sempre impressionado com a capacidade e a criatividade do ser humano em dar prosseguimento na sua maldade desenfreada. As histórias que eu ouço me deixam sempre perplexos, no sentido de que sempre eu encontro alguma coisa que supera o fato anterior que eu já tinha escutado antes e que me deixou chocado. Às vezes eu ouço pessoas que chegam mesmo em cacos, totalmente destruídas, porque emocionalmente elas não conseguem mais conter aquela dor que está com elas desde que os eventos aconteceram. E muitas vezes a pessoa se vê em uma encruzilhada porque para ressignificar, para reprocessar essas experiências, o indivíduo precisa começar a falar. A cura começa através da fala. A fala não é a cura como um todo, não representa todo o processo, mas é o começo dele. E muitas vezes, quando as pessoas começam a nomear, nominar, expressar essa linha narrativa, a pessoa pode até entrar em colapso, ela começa a reviver tudo aquilo, as respostas físicas, as emocionais são descontroladas, e então a pessoa recua, porque a intensidade da narração é muito forte. Só que o problema é que o guardar essas lembranças, essas histórias, é uma cadeia. Então o indivíduo se vê em uma posição muito delicada, porque ele só pode sair se falar, e muitas pessoas ficam presas nessa etapa. E esse é um processo que você tem que ter uma habilidade gigantesca para entender o que está acontecendo e conseguir conduzir, aumentando o nível de consciência, de entendimento e de percepção do indivíduo sobre essa própria história, que muitas vezes fica travada em crenças muito determinantes. Nós estamos falando aqui de crenças nucleares, crenças centrais, que o indivíduo se responsabiliza. Ele acredita que o que aconteceu foi culpa dele, ele pediu por aquilo. Gente, eu tô falando de uma coisa, de eventos como esse, que atingem pessoas que tinham 4, 5, 3 anos de idade, e a pessoa, não, é culpa minha, eu pedi por isso. Gente, eu já ouvi isso. E a pessoa se agarrou a essa falsa verdade de uma forma tão enrijecida, que na verdade esse foi o único meio que ela encontrou para conseguir sobreviver. Porque lidar com essa realidade de que ela era culpada era muito melhor do que lidar com uma realidade que simplesmente alguém quis fazer isso porque era prazeroso. E as pessoas vão se escondendo embaixo de uma série de camadas de mentiras que elas mesmas criam para suportar essas feridas. E as pessoas pensam que o tempo, ele cura as feridas, o que é um grande engano. Porque a dor que não é tratada, pode ter acontecido há 20, 15 anos atrás, ela está aqui dentro e as emoções, a intensidade e os efeitos de todos esses acontecimentos pulsam como se aquilo tudo
tivesse acabado de acontecer. No cérebro não há essa linha temporal que nós conhecemos aqui, 2015, 16, 18, 2022, não. Então, se você tem alguma experiência que não foi tratada, mas passou muito tempo, eu sinto em dizer, essa experiência ainda está aí dentro. E o que as pessoas não sabem, porque elas não conseguem medir muitas vezes, e até mesmo sequer perceber, é que os efeitos psicológicos do trauma orientam a percepção do indivíduo, guiam suas escolhas, se manifestam em suas reações e influenciam seus comportamentos. E muitas vezes o indivíduo tem uma série de crenças autoderrotistas, interpretações autoderrotistas, porque ele precisou atribuir algum significado quando aquela tragédia estava ocorrendo com ele. E muitas vezes o significado que as pessoas atribuem é um significado distorcido, que na verdade é um modelo de adaptação que o indivíduo desenvolve para conseguir passar por aquele momento vivo. Acontece que depois que aquilo ali acaba, ele não se desprende daquele modelo errôneo. Ele leva isso para a vida adulta também. E essas experiências muitas vezes ficam encobertas e há uma compulsão à repetição. A pessoa revive o trauma de diversas maneiras, de formas diferentes, através de mecanismos, às vezes até distintos, outras vezes semelhantes. E cada vez que um evento como aquele acontece, mesmo que não seja igual ao do passado, mas acaba transmitindo a mesma mensagem, e às vezes uma mensagem de desvalor, desamor, e uma retroflexão, que é quando o indivíduo direciona toda a raiva relacionada ao outro, a si mesmo, descontando em si mesmo, porque ele não consegue expressar isso de outra forma, faz com que muitas pessoas se tornem suas próprias agressoras. Nunca esqueço, uma vez eu atendi uma paciente que passou por experiências tenebrosas na infância. E toda sessão, todo encontro que tínhamos, ela fazia piadas horríveis sobre si mesma, ela se chamava de idiota, de burra, de várias coisas. E um dia eu falei pra ela, naquela sessão eu tinha feito uma contagem de quantas vezes ela tinha se autodepreciado, e eu disse, olha, você tem feito mais mal a si mesma do que todas as pessoas que já te feriram no passado. Ela ficou chocada, ela ficou perplexa. Todos os outros agressores da vida dela já tinham ido embora, mas o pior agressor e o agressor mais forte ainda estava ali. Ela internalizou todas aquelas experiências, todas aquelas vozes, e quando ela já não tinha mais aquelas pessoas para continuar ferindo-a, então ela, inconscientemente, decidiu que precisava dar continuidade a esse segmento. E aí ela não tinha paz, porque ela se feria todos os dias, se descredibilizando, se ofendendo e se maltratando. E no processo de recuperação do trauma, isso é uma das ferramentas mais urgentes que eu acabo tendo que estabelecer com a pessoa, que ela precisa cuidar de si mesma e que ela precisa ser gentil consigo mesma. Às vezes eu tenho que falar com a pessoa, olha, dá uma chance para si mesmo. Lembro de uma situação, uma vez, uma sessão que eu falei, olha, por favor, eu não vou continuar ouvindo você se maltratar. Tive que interromper a pessoa, pedir para parar. Eu falei, não vou continuar aqui ouvindo uma pessoa tão incrível sendo humilhada. E as pessoas ficam em choque. Muitas vezes, já peguei casos em que a pessoa estava experienciando pela primeira vez alguém que estava dizendo que ela não teve culpa e que ela não tinha que aguentar aquilo que ela viveu. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas acabam tendo mais forças para se atacarem do que para conseguir resolver as lacerações que foram provocadas ao longo de sua história. Às vezes você que está aqui, me assistindo agora, passou por uma experiência muito semelhante à desses garotos. Pode ter sido uma vez ou mais, e você se sente mal consigo mesma, consigo mesmo, com seu corpo, você sente nojo, raiva, fica repetindo na sua cabeça que você deveria ter feito alguma coisa, ter lutado mais, ter impedido, não ter ido naquele lugar, mas eu quero que você saiba que essas experiências que você sentiu, que você viveu, não precisam ser definitivas. Não existe esquecimento, amnésia. Eu sempre brinco com os meus pacientes quando a gente começa a lidar com essas questões. Eu falo, olha, eu não trabalho com Alzheimer, eu não vou promover um Alzheimer. Você não vai esquecer, mas você não vai mais lembrar na constância que isso vem. E quando lembrar, não vai sentir mais dor, porque a dor pode ser completamente removida. E no final das contas, abrir mão da dor pode ser uma das coisas mais difíceis que algumas pessoas vão fazer em toda a sua vida. Porque por mais chocante que pareça,
muitas pessoas acabam encontrando um conforto em meio a essa dor, uma mobilidade e uma familiaridade com essa experiência, porque é tudo que conhecem. E tudo que elas veem no mundo é através dessas lentes. Mas quando essas escamas são removidas, essas experiências são ressignificadas, as distorções são reajustadas e o cuidado é estabelecido, o que o sobrevivente, antes vítima, passa a experimentar é uma vida nova. Uma vida que te espera, onde quer que você esteja. E uma das ações mais difíceis para muitos feridos é dar o primeiro passo. E eu te convido a dar agora. Um passo em que você vai olhar para a sua história, às vezes olhar para tais lembranças, para algumas lembranças, pela última vez, se permitindo no processo descobrir e se enxergar, não apenas como alguém que merece amor, mas como alguém que também pode ser amado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!